Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje nós vamos falar sobre a oposição que os judeus enfrentaram por ocasião da reedificação do templo. Esse é o tema da nossa lição de hoje. O texto bíblico está no livro de Esdras, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui alguns versículos, alternados, partindo do versículo de número 7, que diz: E nos dias de Atarxerxes escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros da sua companhia, Atarxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. Versículo 11: Este, pois, é o teor da carta que ao rei Atarxerxes lhe mandaram: Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Versículo 13: Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Versículo 15: Para que se busque no livro das crônicas dos teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela cidade era rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Versículo 16: Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Versículo de número 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Versículo 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Atarxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Palavra do Senhor. Amados, estaremos estudando hoje um momento muito especial na vida do povo de Deus após o exílio, a reedificação do templo, um lugar de adoração, um lugar de comunhão com o Todo-Poderoso. Nós vimos na semana passada que o altar, centro do culto, já tinha sido restaurado. Havia sacrifícios e expiação pelo pecado sendo oferecido ao Senhor. Porém, o templo precisava ser restaurado, e a restauração deveria ser vista como prioridade para eles. Então, os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Meu irmão, e foi justamente nesse exato momento que a batalha começou, porque agora eles tinham que enfrentar os inimigos externos e os inimigos internos. Nada mudou. Sempre que desejamos empreender algo a favor do povo de Deus, os adversários se levantam. E a pergunta é sempre a mesma: o que fazer quando os inimigos se levantam contra nós? Só existe uma coisa, meu irmão, e é a seguinte: confiar no Todo-Poderoso inteiramente para receber forças e coragem para lutar. Entendeu o que eu disse? Só vão receber forças e coragem para lutar aqueles e aquelas que no momento da luta, da dificuldade, da adversidade, continuam confiando no Todo-Poderoso. Talvez eu estou aqui falando para alguém neste exato momento que está enfrentando uma batalha tremenda
Eu tenho um conselho para você, meu irmão. Eu tenho um conselho para você, minha irmã. Não desanime. Não olhe para os seus inimigos. Não dê atenção às suas críticas. Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Continue olhando para Cristo, porque a minha vitória e a sua vitória, meu irmão amado, não vem pela mão de homens, vem pelas mãos de Deus. Nós temos hoje, como de costume fazemos, 4 objetivos. O primeiro objetivo é mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo é saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Terceiro objetivo é explicar a falta de resistência dos judeus. E quarto e último objetivo nosso é discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Pois bem, amados, com o decreto do rei Ciro, uma primeira leva de 42.360 judeus voltou para Israel a fim de reconstruí-la. Isso aconteceu no ano 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada. O holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito, como diz Esdras capítulo 3, do versículo 2 ao versículo de número 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Ou seja, meu irmão, as coisas voltavam a funcionar como Deus queria. Ou seja, as coisas começavam a voltar ao normal, porque agora eles estavam obedecendo a palavra de Deus. Nós sabemos, né, pela história, que o motivo que fez com que eles fossem para o cativeiro foi justamente porque eles se afastaram do altar e deixaram de obedecer a palavra de Deus. O que eu quero dizer nesse início de aula, irmãos, é o seguinte: quando desobedecemos a palavra de Deus, inevitavelmente as brechas se abrem para que o inimigo cause prejuízos espiritual, moral e de toda a ordem. Somente, irmãos, aqueles que estavam ali retornando, eles na verdade estavam esperando um movimento agora inicial para a reedificação do templo. O primeiro ponto da nossa lição vai falar justamente sobre isso. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo, como está escrito em Esdras capítulo 3, versículo de número 8. Todos, diz a palavra, meu irmão, estavam muito animados, havia muita unidade, eles estavam assim, felizes demais para começar a trabalhar. E quando nós lemos o texto, né, de Esdras capítulo 3, você percebe o seguinte, que os lançamentos, ou o lançamento dos alicerces foi celebrado com solenidade, porque a palavra vai dizer que os sacerdotes já estavam paramentados e com trombetas. A palavra de Deus, ela diz que os levitas, filhos de Asaf, também já estavam prontos com saltérios. Então eles juntos começaram a louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel, como está em Esdras capítulo 3, versículo de número 10. Ou seja, amados, o trabalho teve um acompanhamento cultico, musical e religioso. Essa parte do esforço ficou, como é natural, ao encargo dos levitas. Cara,
Foi uma ocasião de júbilo, diz o capítulo 3 de Êxodo, meu irmão. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com grande júbilo. Foi tão grande júbilo que a palavra de Deus diz, meu irmão, que as vozes se ouviam de muito longe. Esdras capítulo 3, do versículo 12 ao versículo de número 13. Porém, os sacerdotes e levitas, chefe dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discerniu o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande alegria que as vozes eram ouvidas à distância. Oh, meu irmão, naquele momento começava a reedificação do templo. E nós sabemos que a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Isso está em Esdras, capítulo 1, 1 e 2. Convém lembrar também, aponta o comentarista da nossa lição, de maneira muito apropriada, que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Paulo fala isso aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós sabemos, amado, que a igreja de Deus, ela é um mistério, como diz Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Um mistério que não pode ser compreendido pelo homem natural. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, amados, o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. E como é que Jesus edifica a sua igreja? Simples: com a lavada ou a lavagem da sua palavra. Jesus edifica a igreja com a palavra dele, meu irmão. Outra coisa, o Espírito quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus, como diz Efésios capítulo 2, versículo 22. O Espírito também quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 10. Ei, meu irmão, Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Deus quer usar você, meu irmão. Como? Não sei, mas Ele quer te usar. Então, com a vinda dos judeus do cativeiro, os alicerces do templo foram lançados. E naquele exato momento, os samaritanos se levantam contra a construção do templo. Esse é o nosso segundo tópico da lição, irmãos. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois dele ter levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Isso está no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 17. Você vai ver nesse capítulo aqui, meu irmão, que os samaritanos eram pagãos, que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Olha o que diz o versículo 28, segundo livro dos Reis 17, 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinou
como deviam temer ao Senhor. Então, assim, os samaritanos, eles continuavam servindo aos seus deuses, mas também temiam ao Senhor. É o que diz justamente o versículo de número 33. Assim, ao Senhor temiam, e também aos seus deuses eles serviam. E foi justamente, esses samaritanos que tentaram frustrar a construção do templo. E aí nós vamos entrar aí no capítulo 4, o texto básico que nós lemos. Na verdade, irmãos, eles queriam desanimar o povo de Judá. O texto sagrado não diz como isso foi feito, mas podemos presumir que houve ameaças, assédios, desencorajamento dos operários. Houve calúnias lançadas contra os líderes judeus. Esse era modo não oficial, vamos dizer assim, e pessoal de desencorajamento. Ato contínuo, os samaritanos tentaram o método de escrever cartas aos oficiais da Pérsia. Meu Deus, nada mudou, meu irmão. O inimigo continua usando a mesma estratégia. Eu não sei como, a igreja não consegue discernir isso. Estava numa reunião de mais ou menos umas 4.000 pessoas uma vez, e o pastor, ele deu uma palavra muito firme, muito dura naquele dia, no culto de doutrina. Deu para perceber que ele estava chateado, porque muitas pessoas estavam mandando e-mails para ele, falando das lideranças das congregações, cara. Então ele disse o seguinte, que a mão que se propõe a digitar algo contra uma liderança é uma mão rebelde. A boca que se propõe a falar de uma liderança é uma boca rebelde, ou seja, aquela pessoa naquele momento deixou de ser um instrumento de Deus e passou a ser um instrumento do diabo. Você vê nesse texto justamente isso. A maldade dos samaritanos levou eles a escrever uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. Capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. Nós lemos aqui uma carta cheia de virulência, esperteza, muitos exageros. Estavam ali, estampado na sentença daquela carta. E o rei, quando recebeu a carta, meu irmão, Jesus, como ele não conhecia bem o assunto, mandou parar a obra. Esdras 4, versículo 21, ou seja, os réprobos samaritanos e os outros conseguiram o seu intento. Aí tem uma pergunta, irmãos, que não quer calar. Quando você lê o texto ali, o capítulo 4, quando chega no momento em que o rei manda parar a obra, automaticamente vem na sua mente uma pergunta: por que os judeus não resistiram? Eles tinham que ter resistido. Como explicar a falta de resistência dos judeus? Bom, primeiro, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção do templo, meu irmão. Sabe por quê? Porque uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. A ordem de construir o templo tinha sido dada por Deus através do rei Ciro, que era a maior autoridade da época. E foi justamente o rei Ciro que assinou o decreto, da construção do templo. Eles tinham que ter ido ao rei. Segundo, os judeus deveriam ter recorrido a Deus, meu irmão. Toda a história dos judeus é rica em exemplo de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava naquele negócio. Mas eu vou dar aqui alguns exemplos
de Deus ajudando o povo de Israel. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já tinha feito com o reino de Israel, levá-los em cativeiro. Nessa hora de perigo, diz a palavra do Senhor, meu irmão, que o rei Ezequias buscou ao Senhor. Deus, diz a palavra, ouviu a oração de Ezequias, mandou um anjo, aleluia, que feriu, diz a Bíblia, o arraial dos assírios, destruindo, meu irmão, 185 mil soldados. Dá uma olhadinha aí, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 32. Outro exemplo, nos dias do rei Josafá, estava ali ameaçado pelos amonitas, pelos moabitas. Os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedir socorro ao Senhor. Isso está em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Deus, diz a palavra, guerreou por eles, irmãos, e esse texto é tão bacana porque tem um detalhe fantástico. Israel não precisou lutar, rapaz. Não teve que dar um soco nos moabitas ou nos amonitas. Os inimigos foram desbaratados pelo Senhor. Sabe o que acontece? Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveria ter inspirado os líderes do povo naquele momento ali da reedificação do templo a resistir, a continuar, mas não fizeram. Então, como eles não fizeram, fica claro, meu irmão, que havia um motivo. Havia um motivo da falta de resistência dos judeus. E sabe qual era o motivo? De ordem espiritual. Você quer ver? Primeiro, Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Zacarias fala sobre isso, irmãos, a Bíblia é sensacional. Zacarias 4:6 diz: e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu não sei, talvez ele, por estar trazendo o povo, conduzindo, melhor dizendo, o povo do cativeiro para Jerusalém, talvez ele achou que ele era o braço forte da tropa. Talvez ele tenha achado que ele era o cara, que ele era o próprio Deus. Eu não sei. Só sei que o texto diz, que o Senhor disse para ele, que ele estava trabalhando com as suas próprias forças, ou seja, confiando nas suas próprias forças. E quando essas forças se esgotaram, não teve mais condição de resistir. Sentiu-se inteiramente desanimado diante do inimigo. Zorobabel tinha que entender que a volta do cativeiro e a reconstrução do templo não era obra dele, era obra do Senhor. Ei, meu irmão, nunca se esqueça disso. Não é pela nossa força, é pela força de Deus. Segundo, Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo. O que diz Zacarias, capítulo de número 3, versículo 3? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Oh, meu irmão! Josué estava com as suas vestes manchadas. E este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Uma vez que o ministério da fé, como diz Paulo escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 9, é guardado em pura consciência. Então o que acontece? A obra, ela paralisou. Diante da paralisação da obra, houve a reação dos samaritanos. É claro, irmãos. Mas antes de falar sobre a reação dos samaritanos, deixa eu dizer uma coisa. Também houve muita tristeza por parte dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia.
Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo, com muita união. O povo tinha ouvido falar que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando eles. E agora? E agora, meu irmão? Aonde estava o seu Deus? Então, se de um lado eu tenho a tristeza dos judeus, é claro que do outro lado eu tenho o quê? A alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijaram-se. E não foi pouco não, foi muito. Certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competente ação. Porém, irmãos, nós sabemos perfeitamente que a alegria dos ímpios é de pouca duração. Você lembra do gozo dos filisteus quando haviam prendido Sansão? Como terminou? Em tragédia, Juízes 16. Você lembra a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus? Foi de curta duração. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, não adiantou nada do que eles fizeram. Então, os judeus estavam muito tristes, os samaritanos estavam alegres. Mas o maior problema, na verdade, não foi a tristeza dos judeus, porque até eu, se estivesse no lugar deles, ficaria triste, pô. Imagina! Vindo do cativeiro, começa a fazer a obra e de repente tem que parar. Puxa vida, e agora? Então, a tristeza é um sentimento normal. Diante de uma perda, você se entristece. Isso é normal. O que não é normal é essa tristeza te paralisar. O que não é normal é a tristeza se transformar em desânimo. E foi justamente isso que aconteceu com os judeus. Os judeus tinham voltado do cativeiro para construir o templo. Sentiram-se como? Humilhados, tristes. Mas passando algum tempo, eles acomodaram-se com a situação. Não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. E cara, deixa eu te falar uma coisa. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra o crente. Você pode se entristecer, você não pode desanimar. Continue lutando, meu irmão. Continue lutando, mas não se esqueça de uma coisa, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A Bíblia diz, em Zacarias, Ageu, melhor dizendo, que alguns conformaram-se, irmãos, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus para a construção do templo. Você vê isso aí em Ageu 1, versículo 2. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Cara, essa, na verdade, irmãos, é a desculpa que muitas vezes usamos para justificar o desânimo. Era tempo, sim, de reconstruir. Era tempo, sim. Mas como a batalha se iniciou, eles se entristeceram, ficaram desanimados e aí usaram o quê? Uma desculpa, dizendo que não era tempo ainda para a construção do templo. Ei, meu irmão, nós temos que parar com isso. Ageu também vai dizer que outros aproveitaram a interrupção da obra para se dedicar às suas próprias casas. Outros, diz Ageu capítulo 1, que chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa do Senhor. Talvez, eu não sei, mas acredito que isso aconteceu, alguns judeus sinceros, que estavam tristes também, é claro, esses mesmo tristes buscaram em oração o Senhor, buscaram a face do Senhor, pedindo solução para aquela dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Eu creio que tinha pessoas assim. Eu acredito nisso.
E eu quero concluir a nossa lição, meu irmão, hoje dizendo o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Que Deus, Ele te abençoe no nome de Jesus.